No programa dedicado ao Ministério Público, começamos por uma observação. Existem instituições similares em toda a Europa e no mundo, e, no entanto, nem sempre exercem as mesmas funções. Em Portugal, as competências do Ministério Público são muito diversificadas e heterogéneas e, noutros países, pertencem a órgãos diferentes. O Ministério Público é, em primeiro lugar, o titular da ação penal, mas é também, em Portugal, o advogado do Estado. É também o representante dos interesses dos menores, dos interesses dos trabalhadores e, em nome da comunidade, tem cada vez mais competências para a proteção da legalidade e para a proteção de outros interesses, nomeadamente para a proteção do ambiente. O Ministério Público, liderado pelo Procurador-Geral da República, é a instituição a quem cabe a defesa do interesse público e o exercício da ação penal, bem como a defesa dos menores, dos incapazes e dos direitos laborais dos trabalhadores e a proteção de interesses relevantes para a comunidade, como no caso da proteção do ambiente e da defesa do consumidor. Ao Ministério Público estão igualmente atribuídas as competências de representação do Estado e de coordenação da investigação criminal, que é feita em cada caso concreto pelas polícias. É o Ministério Público que coordena o trabalho de investigação desencadeado perante um crime e a quem cabe decidir pela acusação de um suspeito ou pelo arquivamento de um inquérito, uma vez terminada aquela investigação. Cabe-lhe também promover a aplicação de medidas de coação no decurso da investigação criminal, como seja, por exemplo, o decretar da prisão preventiva, cuja decisão é requerida pelo Procurador do Ministério Público a um juiz. Nos processos crime, quando estão em causa crimes públicos, os crimes mais graves, é o Ministério Público que coordena o trabalho de investigação desencadeado perante um crime e a quem cabe decidir pela acusação de um suspeito ou pelo arquivamento de um inquérito, uma vez terminada aquela investigação. O Ministério Público, herdeiro de uma longa tradição onde se descobrem entre nós as designações históricas de procuradores da coroa ou promotores de justiça, é hoje composto por magistrados de carreira, designados procuradores. A sua formação é em Direito e frequentam uma formação complementar inicial no Centro de Estudos Judiciários, paralela à formação dos juízes, antes de iniciarem as suas funções profissionais. Nos tribunais portugueses, coexistem assim duas magistraturas, cujo desenho, em grande medida, foi feito em paralelo: a magistratura judicial, a quem cabe julgar, e a magistratura do Ministério Público, igualmente autónoma do poder político, vinculada ao cumprimento da legalidade e à defesa do interesse público. Na área civil, há características que são idênticas às demais áreas, em que o Ministério Público se pautua por critérios de legalidade estrita, de independência absoluta relativamente aos demais poderes do Estado, independência também relativamente aos juízes, conforme dita o seu próprio estatuto, e de uma autonomia que também é característica nas outras funções e nas outras jurisdições. Autonomia que se caracteriza também com uma subordinação do Ministério Público a ordens e instruções, as quais deverão ter que ser dadas de forma escrita, tal como na jurisdição criminal ou na jurisdição laboral ou administrativa. Eu creio que a intervenção do Ministério Público do Tribunal de Contas tem dois aspectos importantes. Um que tem a ver com o próprio funcionamento do Tribunal de Contas, que tem a ver com a própria orgânica processual do Tribunal de Contas, e outro, não menos importante, que tem a ver com a ligação que o Ministério Público no Tribunal de Contas se sente capaz de fazer com outras jurisdições. Como imaginam, o Tribunal de Contas e as atividades, quer de controle prévio, quer de controle sucessivo, quer de controle
concomitante, fornecem ao Ministério Público um conjunto muito alargado de informações sobre muitos aspectos da vida económica, financeira do país e, portanto, o Ministério Público fica munido de um conjunto de dados que, em determinadas situações, pode, quando se justifica, canalizar diretamente, quer para a jurisdição penal, quer para a jurisdição administrativa. O Ministério Público é a autoridade judiciária a quem compete a direção do inquérito e, findo que seja, findas que sejam as diligências necessárias e úteis à recolha de prova, a quem compete deduzir a ação penal, isto é, elaborar a acusação, que é um texto que contém a descrição dos factos que são imputados ao suspeito, ao arguido, que, em termos de lei penal, constituem um crime, e texto esse que também contempla a indicação do crime que é imputado ao arguido. A partir desse momento, delimita-se o objeto daquele processo e o arguido sabe, rigorosamente, qual é o crime que lhe é imputado e qual é o respectivo enquadramento penal, naturalmente, como base de toda a arquitetura que está subjacente à sua defesa. Portanto, o princípio do acusatório, com respeito e com a potenciação do princípio do contraditório. No final de 2010, estavam em funções nos tribunais portugueses 1.395 magistrados do Ministério Público, repartidos por tribunais criminais, de trabalho, de família e menores, de comércio, administrativos e fiscais e outros. A carreira dos magistrados do Ministério Público organiza-se em categorias: procuradores adjuntos e procuradores da República, em regra presentes nos tribunais de primeira instância, e procuradores gerais adjuntos, habitualmente destacados para as instâncias superiores. O Ministério Público, relativamente ao Governo, tem não uma independência absoluta, mas uma autonomia técnica no que diz respeito ao contencioso do Estado, que está subordinado à jurisdição privada, ao direito privado e não ao direito público. Aí o Governo, através do Ministro da Justiça, via Procurador-Geral da República, pode dar instruções concretas no que diz respeito a processos que se discutem e que a questão controvertida sejam direitos patrimoniais do Estado sujeitos à jurisdição privada. Essas ordens e instruções dizem unicamente respeito à oportunidade ou não de se avançar com o processo, de se transigir, mas nunca sobre a interpretação do direito. Aí a autonomia técnica é absoluta no Ministério Público. Portanto, eu diria que o que difere das demais jurisdições tem a ver com esta possibilidade de o Governo poder dar instruções ao Ministério Público neste tipo de processos. Há, contudo, áreas em que o Ministério Público tem aqui e se pautua pela oportunidade nocível, em que pode atuar oficiosamente, eu diria que deve atuar, mas que a sua atividade tem não só a ver com uma legalidade estrita, mas também com a oportunidade de avançar ou não. Estou-me a referir, muito concretamente, a áreas que dizem respeito aos interesses difusos. É uma área que até há pouco tempo estava praticamente por explorar na jurisdição civil. De há 4 anos esta parte tem surgido centenas de processos iniciados pelo Ministério Público, sendo certo que o Ministério Público não está obrigado a avançar com processos, avalia caso a caso se deve ou não avançar com este tipo de processos. Aqui, portanto, o princípio da oportunidade existe. Há também áreas em que o Ministério Público não está sujeito a uma legalidade estrita. Diz respeito, designadamente, à defesa dos interesses dos menores, defesa dos interesses patrimoniais dos menores. Ao nível da grande criminalidade, o princípio, de facto, do respeito pela partilha da informação criminal, a articulação, e gosto mais da palavra articulação do que da dependência funcional, embora eu saiba que este é o conceito que está consagrado no Código de Processo Penal, mas a articulação entre as diferentes autoridades judiciárias em presença
e os órgãos de polícia criminal é de facto fundamental para que se defina o objeto de uma investigação complexa, se defina os seus limites, se defina a sua estratégia. O plano de investigação aqui ganha um peso fundamental, imprescindível. Portanto, temos que saber o que andamos a fazer e como é que vamos fazer. A estrutura do Ministério Público é dirigida pelo Procurador-Geral da República, uma personalidade nomeada pelo Presidente da República sob proposta do Governo, para mandatos de 6 anos, apoiada por um Vice-Procurador-Geral da República. Não é possível ter uma boa justiça se um dos intervenientes falhar. Do juiz ao cidadão, o cidadão perguntará porquê. O cidadão apresenta, se eu fosse instaurar os processos de crime das queixas que recebo, metade do país estava sob investigação criminal. O cidadão queixa-se, pronto, tem um direito, tem, mas queixa-se muitas vezes sem razão. Agora, até ao juiz, ao advogado, devia haver uma cooperação que houve antigamente, de facto, muito maior. Hoje em dia se não se rompeu, foi dificultada, muitas coisas, não quero falar nisso. Estou mais apostado em pensar como é que se pode resolver isso, porque, repara, os advogados são uma peça importante dos processos, não podem ser vistos como um inimigo pelos juízes, como os juízes não podem ser vistos como adversários pelo Ministério Público, como o Ministério Público ver os advogados. Eu penso que juízes, Ministério Público, advogados, solicitadores, funcionários, têm que ter uma cooperação. Não há neste momento, é um facto, há uma, como foi, muita coisa que não cabem aqui numa curta parada de resposta. Há de facto uma crise de relacionamento que eu penso que se pode resolver com diálogo, com sentarem-se à mesa os juízes, o Ministério Público, os advogados, etc., e falar, e ver o que é que os separa. Eu vejo aqui pelas queixas do Conselho Superior do Ministério Público, as queixas que os advogados fazem no Ministério Público, o Ministério Público para a Ordem dos Advogados, a maior parte delas, que é que lhe diga, são questões meramente éticas ou civilizacionais que não deviam existir. O Ministério Público não é alheio ao aumento da procura sobre o sistema de justiça que se verificou nas últimas décadas. Enquanto inquiridor e acusador público, cabe realizar uma triagem inicial sobre a natureza e a validade das queixas e denúncias apresentadas pelos particulares. Em relação a muitas delas, não haverá sequência. Após uma primeira avaliação, conclui-se que afinal não apresentam indícios de natureza criminal. De algum modo, é possível dizer que tem vindo a banalizar-se a queixa-crime. E o recurso à justiça, um direito universal e inalienável, defronta-se hoje com uma realidade de massificação processual e com tempos de resposta muitas vezes desajustados face às expectativas legítimas dos cidadãos e das empresas. A partir de 25 de Abril aconteceram duas coisas. Primeiro, o cidadão teve muito bem a informação de que tinha direito à queixa, à indignação, se quiser, ao recurso aos tribunais. Depois teve outra coisa importante, foi o apoio judiciário. Repare que hoje o apoio judiciário está mais dificultado, mas houve uma época, saudável talvez, em que o apoio judiciário estava extremamente facilitado. Não podemos ir para o extremamente, nem para o dificilmente. Hoje penso que estamos mais no dificilmente. E o apoio judiciário permitiu às pessoas, sem posse, que recorressem aos tribunais. Isso fez, ao nível do processo civil, recordo-me que fui juiz muitos anos, tive muitos anos juiz no Palácio da Justiça, tive 13 anos no Palácio da Justiça. Isto permitiu, ou fez com que os processos cíveis triplicassem. Quer dizer, em meia dúzia de anos, de 75, eu não me recordo das estatísticas, não irei muito longe, se é de 75 ou 81 ou coisa assim, triplicaram. As pessoas recorreram aos tribunais e no processo de crime é a mesma coisa. As pessoas queixavam-se, perderam o medo de se queixar. É saudável que isso assim seja. Agora, é evidente que a partir daí entra-se no exagero. Entra-se no exagero de queixar por tudo e por nada, e então se mete alguém que é mais relevante no aspecto de comunicação, as queixas são frequentíssimas, tenho aí queixas de tudo quanto é sítio. Há um excesso, quer dizer, talvez a carência que durante anos se impôs, desse depois um excesso. E depois há outra coisa, já que falou de banalização, os tribunais devem ser para julgar coisas relevantes, quer dizer, a pequena coisa. Pense só nisto, como é que se justifica? Eu uma vez dei este exemplo, fui à sua faculdade uma vez falar sobre, aos mestrados, sobre recursos, e dei um exemplo verdadeiro de que era eu, Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça, 3 conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça, tínhamos estado uma manhã a discutir uma questão, um acórdão que depois foi publicado, sobre um estendal de roupa de 2 vizinhas do Minho.
Perguntar-se como é que um Supremo Tribunal de Justiça, isto é absolutamente impensável em qualquer país. Estamos a discutir porquê? Porque como o acesso ao Supremo no cível eram o dinheiro, os 3.001 na altura, qualquer questão chega lá. E então chega ao Supremo Tribunal de Justiça com um estilo lá de roupa, a ver se pertencia à Virgínia A ou à Virgínia B. Isto é absolutamente inconcebível. Repare que por isso temos aqui 60 e tal conselheiros, os Estados Unidos há 9, se não estou a erro. Tem que haver uma seleção das coisas para que vão aos tribunais superiores. Eu sentia-me, quando estava no Supremo Tribunal de Justiça, indignado, quando me aparecia um acidente de viação ao fim de 12 anos para julgar, saber como é que foi o acidente ao fim de 12 anos, quando tinha sido julgado no tribunal, sei lá, de Benavente e depois no tribunal da relação. Tem que haver um limite, quer dizer, devem ir ao Supremo só questões de interesse nacional, só, é isso que eu defendo há muitos anos, de interesse nacional. O Tribunal de Relação deve esgotar onde há recursos e há coisas que não devem ir sequer aos tribunais de primeira instância, quer dizer, de multas, concessões com óculos, essas coisas devem ser resolvidas. Se eu admito que possa haver um recurso para a magistratura, no sentido de qualquer injustiça. Agora, como base, não devem ir aos tribunais. O Tribunal hoje estão, e até se faz pequenas dívidas, repara, as dívidas de telemóvel entupiram tribunais de pequena instância acessível. Creio que foi na Maia, se não me falhar a memória, que 20.000 queixas desse género acabam com o tribunal que acaba de formar, quer dizer, não pode ser. Tem que haver um limite daquilo que vai para o tribunal. O juez inglês só julga aquilo que justifica que julga. Qualquer cidadão pode dirigir-se aos serviços do Ministério Público, portanto, em princípio, a um tribunal, mas mesmo quando não haja um tribunal e haja um departamento, designadamente de investigação e ação penal, pode fazê-lo, porque esse magistrado do Ministério Público mais tarde reconduz a sua pretensão ao Ministério Público competente. Portanto, dizia eu, pode dirigir-se a qualquer tribunal, a qualquer magistrado do Ministério Público, no sentido de lhe expor a sua pretensão e a sua situação, sendo o caso. O Ministério Público tem serviços de atendimento, tem serviços, muitos casos, organizados em dias, noutros casos, o Ministério Público atende a qualquer hora, designadamente quando as situações são muito urgentes. Posso indicar-vos uma situação que pode reconduzir-se a uma situação extrema de urgência, que diz respeito à prática de atos médicos. Quando alguém está internado, mercê de um acidente de viação, em que não se sabe quem são os seus familiares e precisa de uma intervenção cirúrgica urgente, não se sabendo quem é que pode dar a autorização para essa intervenção cirúrgica, compete ao Ministério Público da área civil ultrapassar essa falta de consentimento e o Ministério Público, perante o caso, consentir ou não a intervenção cirúrgica. Sendo certo que a um médico caberá sempre, em consciência, saber se tem tempo para questionar o Ministério Público quanto à intervenção. Depois de se verificar que não há tempo para isso, deve, segundo as práticas médicas, praticar o ato cirúrgico. Uma questão tem a ver com a criminalidade económica e financeira, para o qual os aspectos preventivos são fundamentais. Eu creio que essa batalha se trava mais nas medidas preventivas do que naturalmente nas medidas repressivas. As medidas repressivas são sempre pontuais e residuais, mas nas medidas preventivas a questão é onde se pode assentar efetivamente a grande capacidade de resposta dos Estados e das organizações interestaduais onde essa criminalidade económica e financeira atua. Isso passa muito pela coordenação de legislação, pela coordenação das magistraturas, pelo reconhecimento mútuo do papel das magistraturas nos diferentes países e não só, e portanto por uma organização dos Estados e das instituições interestaduais de maneira a poderem colmatar com alguma eficácia as brechas que as diferentes ordens jurídicas sempre permitem a quem quer agir nessa área. Se estivermos a falar noutro tipo de criminalidade organizada, criminalidade mais violenta, criminalidade dirigida a outro tipo de valores, sejam do terrorismo ou sejam a puro banditismo, então as questões colocam-se numa outra perspectiva e nessa perspectiva o papel que as magistraturas têm e as polícias é fundamental e é fundamental que essa coordenação seja feita e que haja ganhos em termos de confiança mútua no seio dos diferentes sistemas judiciais. Só
o crescimento da ideia de uma confiança mútua, de credibilidade dos diferentes sistemas judiciais entre eles, pode dar uma operacionalidade e uma eficácia à justiça, por exemplo, na área europeia, que ela ainda não tem. Para isso, eu creio que é fundamental desenvolver mecanismos de formação conjunta de magistrados dos diversos países da União Europeia, de forma a que se conheçam, de forma a que troquem experiências, de forma a que possam perceber como é que os diferentes sistemas judiciais funcionam e, por outro lado, ir encontrando caminhos que, de alguma maneira, vão uniformizando as soluções para que não existam exatamente as tais brechas que permitem muitas vezes à atividade delituosa nacional ou internacional escapar por via de incongruências dos diversos sistemas. Quanto à intervenção do Ministério Público na área civil e quanto ao futuro do Ministério Público no âmbito civil. Hoje, muitas pessoas colocam a dúvida se o Ministério Público deve ou não continuar a defender o Estado de administração, ou seja, a defesa dos interesses patrimoniais do Estado quando esses interesses estão submetidos ao direito privado. Muitos defendem que o Ministério Público não tem vocação para assumir o papel de advogado do Estado, devendo essas funções serem atribuídas a escritórios de advogados, tendo havido mesmo quem dissesse que deviam ser atribuídos aos maiores escritórios de advogados do país. O Ministério Público, efetivamente, constitui-se hoje como o maior escritório de advogados do país. É o maior escritório de advogados do país. São muitos mil milhões de euros que o Ministério Público tem a seu cargo em termos de defesa de interesses do Estado, sendo certo que só o Ministério Público da área civil de Lisboa tem um volume, permitam uma expressão, de negócios de 4 bilhões de euros e de interesses diretos do Estado. Ora bem, aqui a comunidade tem sido, até hoje, muito bem defendida pelo Ministério Público. Há um corpo de magistrados especializados nesta área que os defende. E, como eu dizia há pouco, aqui há sempre o interesse público. O interesse público é subjacente. O Ministério Público não está a defender interesses privados do Estado, está a defender o interesse de todos nós. Nós vivemos num Estado, numa sociedade em que, ao contrário do que muitas vezes se diz, os dinheiros públicos, os dinheiros que os contribuintes pagam, com que os contribuintes constroem o Estado, são usados para uma multiplicidade de funções. Não só, e muitas vezes, infelizmente, não fundamentalmente para assegurar o bem comum e as necessidades coletivas, mas também para que, de alguma maneira, a própria economia e, designadamente, os setores da economia privada possam ser desenvolvidos. Para que essa outra área que utiliza e muito os dinheiros públicos, hoje é muito difícil imaginar alguma área da atividade económica do país onde não estejam envolvidos dinheiros públicos, quer no financiamento a áreas de exportação, quer no financiamento na troca de serviços, em que cada vez mais o Estado socorre de entidades privadas para realizar aquilo que antes ele próprio realizava. O dia-a-dia é preenchido, de facto, por a chamada pequena ou média criminalidade, que exige do Poder Judicial, de facto, uma resposta urgente e efetiva, por eficaz, em que as pessoas sintam que, efetivamente, há intervenção em termos de repressão imediata e que penso que terá um efeito direto na dissuasão e na própria prevenção criminal. Relativamente à pequena e média criminalidade, eu penso que a aposta vai ter que passar seriamente por aquilo que o legislador já há muito consagrou no Código de Processo Penal, aliás, quando a grande reforma, em 87. Estou a falar concretamente do processo sumário e dos processos abreviados, em que, dispensando-se toda esta fase de investigação criminal, acaba por haver já elementos para que, de facto, se faça uma justiça célere
e eficaz. Qual é o futuro do Ministério Público? Esta interrogação está a ser formulada em diversos países, mas em especial na União Europeia, com o alargamento do espaço liberdade, justiça e segurança. É hoje em dia inevitável a ideia de que vamos caminhar para um Ministério Público Europeu. De outro lado, questionam-se também muitas outras competências e até a própria estrutura interna do Ministério Público em Portugal. Mas em qualquer dos casos, vai certamente permanecer como traço fundamental do Ministério Público a ideia de que se trata de uma magistratura. E essa magistratura assenta no princípio da legalidade, na ideia de que os magistrados do Ministério Público estão, acima de tudo, vinculados à lei e não agem por critérios de oportunidade.